O tema da mensagem dessa noite: até que Ele venha, vamos abrir os olhos do nosso coração. Aí eu pensei num texto, e esse texto se encaixa muito bem acerca de uma oração do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. E esse texto eu coloquei na versão NVI, que está ali na projeção, que diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Como introdução dessa mensagem, eu diria para vocês que um dos piores momentos, um dos piores sentimentos que podemos ter em nossa vida é a falta de esperança. Muitas vezes colocamos nossas expectativas de forma demasiada em pessoas, em coisas, e quando não acontece da forma que nós esperávamos ou imaginávamos, a frustração é tremenda. Nós pensamos, acabou a esperança. Muitos pais colocam esperança nos filhos, no estudo, na preparação, no crescimento deles. Muitas esposas colocam esperança no seu marido, quando casa. Muitos esposos também colocam esperança na sua esposa. Assim vai. Nós colocamos esperança, muitas vezes, em pessoas. E quando colocamos assim esperança em pessoas, em coisas, nós ficamos frustrados. Você já se sentiu assim? Frustrado com alguém ou com alguma situação em que você colocou suas esperanças? Muitas vezes também, quando estamos demasiadamente ansiosos ou preocupados por algum acontecimento ou por algo que oramos, esperando que aconteça exatamente como estamos pedindo a Deus, muitas vezes não percebemos que a resposta de Deus já chegou e ela está ali do nosso lado. Não sei se você já se sentiu assim, orando para Deus por algo, por alguma situação ou por uma pessoa, e aquela resposta veio, mas você estava tão ansioso, tão ansiosa, tão preocupada, ou conforme tem uma canção que diz que a dor e a tristeza não me deixam ver. Então muitas vezes nós estamos nessa situação e não conseguimos enxergar aquilo que Deus já tem respondido. Esperamos uma forma e Deus responde de outra forma. Então devemos pedir a Deus até que Jesus Cristo volte, que possamos estar com os nossos olhos, os olhos do nosso coração bem abertos para enxergarmos a resposta dele. Eu coloquei uma frase na projeção que diz que quando estamos com os olhos do nosso coração abertos para Deus, podemos enxergar a mão dele agindo em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Você já conseguiu enxergar a mão de Deus agindo na sua vida no momento mais difícil? Deus está agindo. Deus age. Hoje eu estava compartilhando com um membro da igreja que está passando por uma dificuldade, uma enfermidade do pai dela, e um momento muito difícil, e ela fala: eu estou vendo Deus agindo nesse momento difícil. Então nós podemos perceber que Deus, ele tem a forma de agir, o jeito dele agir. O salmista diz que foi preciso ser afligido para poder obedecer a sua lei. Vocês se lembram da história de José do Egito, quando ele estava ali, foi vendido pelos seus irmãos, foi colocado como escravo, depois ele foi preso injustamente. Mas quando chega lá em Gênesis 45, versículo 5, se puder acompanhar também esse texto, olha só o que ele disse para os seus irmãos, quando já estava ali numa situação bem diferente daquela que ele foi levado para o Egito. Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então ele foi vendido, um jovem, colocado numa cisterna, e foi ali vendido como escravo, foi rejeitado por seus irmãos, foi dado como morto, mas Deus o levantou.
E mais à frente um pouco, lá em Gênesis 50, versículo 20, ele diz o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Que se conserve muita gente em vida. Então Deus abriu os olhos de José para ver isto. Ele teve os olhos do coração aberto para poder ver a mão de Deus. E Deus abre também os nossos olhos para enxergarmos as suas bênçãos, irmãos. Mesmo em meio a momentos difíceis, Deus ele tem esse poder de abrir nossos olhos. Em Romanos 8, 28, nós lemos: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Nos levar para a eternidade, propósito maior. Nos dar a salvação e a vida eterna. Mas até chegar aquele momento, quando chegar enfim, nós temos que andar bem perto dele. Perto quer estar. Nós cantamos agora há pouco. Bem perto queremos estar. E o propósito de Deus, muitas vezes, irmãos, é abrir nossos olhos para enxergarmos as suas bênçãos, mesmo em meio à dificuldade. Você já teve essa experiência? Eu queria ir com vocês para um texto de Lucas, capítulo 24, onde podemos ver a história de duas pessoas que estavam com seus olhos fechados. Eles não conseguiam enxergar a bênção de Deus caminhando no meio deles. Mas, depois de um final de semana trágico, Lucas 24, nós vamos ler do versículo 13 a 15, depois vamos continuar no mesmo texto. Lucas 24, versículos 13 a 15. Diz aqui: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou cerca de 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu, no versículo 15, que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, dentro desse texto aqui, nós podemos ver o relato que depois de um final de semana trágico, onde a esperança de libertação da opressão política, social e religiosa foram frustradas, e também a tristeza reinava na vida daqueles seguidores de Jesus. Para aqueles dois a caminho de Emaús, e para a grande multidão de seguidores de Jesus Cristo, aquele momento de esperança havia de fato terminado. Muitos perderam a esperança. O que veio para salvar, pereceu. O que veio para libertar, não trouxe libertação. Ele morreu. Então, diante desse relato aqui, muitos falam acerca desses dois que caminhavam para Emaús. Eusébio, o grande historiador do primeiro século, diz que ali era pai e filho que estavam caminhando juntos. O pai se chamava Cleopas e o filho, o segundo ali, segundo Eusébio, era de nome Simão, conforme João 19, 25. Alguns dizem também que Cleopas, que o segundo era esposa de Cleopas, mas independentemente de quem quer que seja, os discípulos de Jesus Cristo que estavam caminhando ali, eles estavam tristes, estavam sem esperança. Voltaram para casa sem expectativa, com a expectativa frustrada. Aquele que era para ser o herói morreu. E no versículo 16, diz ali no versículo 16, pode colocar para nós, fazendo um favor. Os seus olhos, porém, estavam o quê? Como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Imagine enquanto aqueles dois homens oravam para que Deus livrasse Jesus daquela cruz, ou que Jesus mostrasse o seu grande poder se livrando de forma milagrosa daquele momento, para provar a todos que ele era o Messias. Mas Deus, a verdade é que Deus ele tem seus meios de responder. E a sua resposta, na maioria das vezes, ela vem diferentemente do que imaginamos.
Era necessário que ele padecesse naquela cruz, mas que ele ressuscitasse. O túmulo de Jesus Cristo está vazio, até hoje. Ninguém vai achar. Buda, Maomé, Confúcio, todos aqueles líderes religiosos têm o seu túmulo, têm seus ossos que já viraram pó, mas Jesus Cristo não. Ele ressuscitou. A mensagem completa é essa: ele veio, foi escarnecido, crucificado, foi traído, morto, sepultado, mas ele ressurgiu. E aqueles dois, conforme o versículo 16 de Lucas 24, estavam com seus olhos impedidos de ver. E Deus jamais fará algo que não esteja dentro da sua vontade. Isaías 55, 11 diz que, vamos ler esse texto de Isaías 55, 11, que confirma acerca do que Deus faz. Isaías 55, 11 diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Jesus falou que ia acontecer isso, e de fato aconteceu, como ele realmente havia dito. Importa que eu seja entregue ao sacerdote, seja traído, crucificado, mas eu vou ressuscitar, vou ressurgir ao terceiro dia. Ficamos muitas vezes, irmãos, cegos à resposta de Deus, ou até mesmo naquilo que a Bíblia nos diz. Nós estamos muitas vezes vindo aos cultos de oração, ou proclamando o culto de oração, mas muitas vezes não acreditamos que Deus vai fazer aquilo que estamos pedindo para Ele. Deus faz, Deus age, quando nós temos fé. Mas a forma dele, no tempo dele, do jeito dele e com as pessoas que ele de fato quer usar. Continuando a leitura aqui de Lucas capítulo 24, olhe comigo a partir do versículo 17. Lucas 24, 17. Diz assim: então, lhes respondeu Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. Irmãos, quando Deus abre os nossos olhos para ver a sua resposta, não há dúvida. Nós lemos na palavra de Deus que muitos são os motivos. O povo estava levando para Deus, e um dos motivos é que ele livrasse o povo daquela escravidão que eles viviam, tanto política quanto social, quanto também econômica. E nós também, muitos são os motivos que nós levamos para Deus em nossas orações.
E Deus, Ele nos ouve quando nós o buscamos com todo o nosso coração. Ninguém sai sem resposta de Deus quando busca com todo o coração. Mesmo com um não bem grande, você vai saber que Deus respondeu. Aí em Jeremias 29, 12 e 13 fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando Deus abre os nossos olhos, nós não ficamos sem resposta. Ele vai dizer para você sim, Ele vai dizer para você não, ou Ele vai dizer para você espere. A partir do versículo verdade, a ação de Jesus Cristo fez com que Ele fosse identificado como o Messias. A pergunta que fica para mim e para você: será que as nossas ações, os nossos gestos nos identificam como seguidores de Cristo? Dá para pensar, né? Será que quando as pessoas estão à mesa conosco, você é o primeiro a comer ou lembrar, vamos orar um pouquinho? Vamos dar graças a Deus? Ou quando você está numa roda de amigos, você é o primeiro a contar uma piada? Ou as pessoas identificam você, olha, essa pessoa é diferente. Então, o que nós podemos ver nesse texto aqui, irmãos, é que eles reconheceram Jesus Cristo pelo seu gesto. Diz o texto ali que ardia no coração deles enquanto Jesus falava. A pergunta que nós fazemos: que tipo de sentimento causamos nas pessoas quando falamos da palavra de Deus? Tem testemunhos da irmã Kátia que nos emociona, tem testemunho da Patrícia. Todos que vêm aqui à frente, quando dão testemunho, tem nos feito com que o nosso coração arda. Porque sabemos que foi falado de coração aquilo. A pergunta que fica: que tipo de sentimento causamos nas pessoas quando falamos da palavra de Deus? Tamanho foi o impacto que Jesus causou naqueles dois, na mesma hora. Diz o versículo, eles voltaram. Vamos voltar lá para Lucas. Versículo 31 diz assim: então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E o versículo 33 diz que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém para anunciar o que acabara de ver. Irmãos, quando você tem os olhos abertos para a palavra de Deus, você não pode se conter, amém? Lembro-me da história do pastor Gerson, pelo nosso pastor Rosalvo Marinho, que o pastor Gerson Rocha foi numa aldeia indígena para falar amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todos seus pecados são perdoados. O índio, naquela hora, quando recebeu aquela mensagem, não se continha e saía correndo para falar para o outro: Deus amou você também. É uma mensagem que liberta, que cura, que salva. Será que ou retemos a palavra? Então nós podemos entender aqui que esse impacto foi tão grande que eles voltaram, diz o texto ali, voltaram a pé 11 quilômetros. Eu acredito que foi mais rápido a volta do que a ida para casa, né? Você já se sentiu assim quando você recebe algo, um presente, um aumento de salário no trabalho, ou alguém, algo, você não fica tão ansioso para falar, para contar para alguém: mãe, pai, esposa, que bênção. Parece que é tão curto o trajeto do trabalho até em casa, ou da igreja até a sua casa. É assim que Deus trabalha. Quando os nossos olhos estão abertos, Ele faz isso. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que quando Deus abre os nossos olhos para a sua verdade, nós não podemos conter. E a maior verdade que nós podemos crer que de fato aconteceu foi que Jesus Cristo ressuscitou. E se fosse pensar assim na propaganda, tudo levava contra a essa informação, porque as mulheres naquela época não eram benquistas, e foram as mulheres que viram o Senhor Jesus Cristo primeiro. E foram elas que contaram para os discípulos. Então nós sabemos que se Cristo ressuscitou, essa é a mensagem que devemos proclamar. Nós vamos orar para que Deus abra os olhos do nosso coração.
Porque eu vejo, nós temos visto hoje, infelizmente, muitas pessoas que têm a palavra de Deus, mas ainda continuam com os olhos fechados. Voltando ao texto que Paulo disse lá em Efésios 1,18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Vocês podem imaginar aquela cena? Eu queria com vocês ver um vídeo bem curto daquele momento. Foi produzido, achei muito legal, muito bonito esse vídeo, que retrata aquele momento dos dois a caminho de Emaús. Você pode soltá-la para nós, Márcio? E de como ele voltou dos mortos. És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém, agora mesmo.